Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes, mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje, mais uma vez nós vamos falar sobre Copilot Studio. E hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem criar um agente no Copilot Studio e adicionar uma lista do SharePoint como fonte de conhecimento. Hoje é 23 de julho de 2025. Essa é uma das atualizações bem recentes feitas pela Microsoft, tá? Então, eu vou apresentar isso aqui para vocês. Nós vamos criar um agente juntos, tá? E depois nós vamos incluir uma lista do SharePoint como fonte de conhecimento e você vai acompanhar passo a passo como fazer isso. Mas antes disso, antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui a sua inscrição, deixe aqui também o seu like e se você puder, tá? Se você puder, compartilhe o link desse vídeo aí com quem tem interesse nesse tipo de assunto para ajudar o canal aqui a ser mais relevante aqui no YouTube. Beleza? Então depois de tudo isso, bora pro conteúdo. Pessoal, vamos começar aqui, tá, com a nossa solução. E inicialmente eu quero mostrar aqui para vocês como que está funcionando, né, esse agente que consulta listas do SharePoint. Então eu quero mostrar aqui rapidamente uma demonstração de como que ele funciona. Eu tenho aqui, pessoal, uma lista bem simples, bem genérico, né, de fornecedores. Então eu tenho aqui fornecedor, né, tem o departamento a qual esse fornecedor está relacionado e tem aqui alguns outros campos que não vêm ao caso, pessoal. Basicamente o que eu preciso? Que com base em uma pergunta que eu faça para esse agente aqui, né, que eu quero conversar com ele, ele me retorne algumas informações referentes ao fornecedor que eu estou pesquisando. Então eu vou até utilizar esse prompt que eu já tenho pronto aqui, tá? E vou falar para ele consultar o fornecedor 2, tá? Enquanto ele roda esse prompt aqui, pessoal, vamos ver aqui, né, que o fornecedor 2 ele é do departamento de RH. Tem aqui esse campo, né, se foi avaliado no mês, igual a não, e a última avaliação não tem data, porque ele não foi avaliado ainda. Então vamos ver aqui na resposta do agente, né, que eu nomeei ele como agente consultor de fornecedor. Então, olha só, tá aqui, pessoal, alguns detalhes, né? Outro tipo de pergunta que eu posso fazer também é o seguinte: quais fornecedores estão relacionados ao departamento de RH, né? Então, basicamente é para que ele faça uma busca nessa lista, filtrando para mim quem são os fornecedores relacionados ao departamento de RH. E vamos aguardar aqui alguns segundos, né? Mas enquanto ele consulta, eu tenho que retornar aqui o fornecedor 2, né, e o fornecedor 5. Então vamos ver aqui o que ele vai trazer para mim. Tá aqui, né? Fornecedor 2 e fornecedor 5. Trouxe aqui alguns detalhes a mais, a fonte de onde ele pesquisou. Então, se você achou isso aqui útil, vou te mostrar agora, dentro do Copilot Studio, como que você pode criar um agente, né, que faz esse tipo de consulta. Bom, pessoal, eu já estou logado aqui no Copilot Studio. Para esse meu cenário aqui, eu tenho, né, a licença do Copilot Studio, então eu tenho aqui no meu ambiente, né, uma licença aplicada para mim. Na verdade, é por ambiente, né, essa licença, então estou utilizando todos os recursos disponíveis aqui do Copilot Studio. E, bom, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu vou clicar no botão Criar e vou clicar aqui no botão Novo Agente. Tá bom? Perfeito. Pessoal, aqui, o que eu gosto de fazer quando eu começo a criar um agente, né? Aqui no Copilot Studio. Eu não gosto dessa parte de escrever. Então, eu simplesmente configuro aqui o idioma para ser português, né? Português Brasil. E clico aqui nesse botão avançar para configurar. E aqui, pessoal, eu vou preencher alguns campos bem importantes antes da gente selecionar a nossa base de conhecimento do SharePoint. Beleza? Então aqui no nome, tá? Eu deixei aqui uma colinha aqui na minha outra tela para simplesmente copiar e colar, mas eu vou detalhar bem aqui com vocês o que a gente inserir de informação, tá? Aqui no nome do meu agente vai ser gestor de fornecedores SP, SharePoint, né? Descrição. A descrição do meu agente é bem simples também. Ele simplesmente vai permitir que analistas consultem registros em uma lista de fornecedores hospedada no SharePoint
e ele facilita a busca por informações específicas, garantindo agilidade e padronização no processo. Perfeito, né? Depois disso, eu tenho aqui as minhas instruções. E as minhas instruções, pessoal, eu escrevi muita coisa aqui, então né, eu nem vou ficar detalhando muita coisa, tá? Mas é a criação daqueles prompts, né? De função e objetivo, diretrizes. Então aqui eu passo uma instrução, né, de como que ele deve consultar e como que ele deve retornar essas respostas ali para o usuário, tá? Eu geralmente divido aqui a criação dos meus agentes dessa forma, né? Função e objetivo, diretrizes, contexto, restrições, esclarecimento. Às vezes também eu coloco um formatinho ali de respostas, né? Então fica a critério de vocês aí para inserir aqui essa parte das instruções. Beleza? Bom, aqui na parte de prompts sugeridos, pessoal, eu deixei aqui alguns também, né? Eu vou cadastrar aqui apenas 3, né? Para a gente ter alguns aqui para utilizar. Então eu vou ajustar isso aqui, vou colocar aqui como se fosse no modelo template, né? Nome fornecedor. Legal. Vou colocar mais um. Consulta por departamento. Quais são os fornecedores do departamento? E aqui eu vou colocar entre colchetes o departamento, somente para que a pessoa que estiver utilizando esse prompt saiba que aqui tem que inserir um departamento, tá bom? Bom, eu tinha outros aqui, mas eu nem vou colocar aqui, pessoal, porque acho que vai sair um pouco do contexto. Então eu vou deixar apenas esses prompts aqui mesmo. Conhecimento. Pessoal, um ponto importante aqui, tá? Eu não sei exatamente o porquê que acontece isso aqui ainda, mas toda vez que eu tento inserir uma base de conhecimento, a partir desse primeiro momento aqui, quando a gente está criando o nosso agente, eu seleciono o SharePoint e ele não me dá o acesso aqui, ó. Vou até tentar fazer isso, mas a gente vai ver aqui, olha só. Eu tenho acesso basicamente aos meus arquivos, tá? Que estão nos sites que eu tenho acesso do SharePoint e não as listas ainda, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou criar aqui o meu agente. Basicamente eu coloquei o nome, a descrição, as instruções e coloquei alguns prompts sugeridos aqui e cliquei no botão criar. Beleza? Então, pessoal, acho que a parte mais importante dessa criação de agentes é fazer principalmente a parte ali das instruções. Para mim, na minha visão, é a parte mais importante, onde você vai definir como que o agente vai responder, qual é o formato de resposta, qual é o estilo de linguagem. Por mais que a gente adicione aqui ferramentas, base de conhecimento, o que vai fazer uma grande diferença é essa parte das instruções. Então, gaste muito tempo, tá? Faça essas instruções bem detalhadas, o melhor possível, para que seu agente atue como você quer que ele atue, tá bom? Bom, tá demorando um pouquinho aqui para carregar as instruções. Enquanto isso, eu vou tentar aqui adicionar a nossa base de conhecimento. Então eu vou vir aqui na parte de conhecimento, vou clicar no botão adicionar conhecimento e agora, pessoal, notem que eu tenho outras opções, tá, de adicionar conhecimento aqui, né, que não apareciam para mim num primeiro momento. Então simplesmente eu vou clicar aqui em SharePoint, selecionei SharePoint, vou clicar aqui em Browse Items, tá? Agora sim, acredito que ele vai carregar uma lista de opções aqui para mim. E agora sim, pessoal, notem isso aqui, ó. Eu tenho aqui em minhas listas, né, listas recentes. Então, se eu clicar, pessoal, agora, né, nessa parte aqui de minhas listas ou listas recentes, eu tenho a opção de me conectar a uma lista do SharePoint, tá? Isso aqui é muito bom. Então, eu vou me conectar a essa lista aqui, essa lista de cadastros, tá? Que é a lista de cadastro de fornecedor que eu tenho aqui, tá? Vou confirmar a seleção. Eu poderia dar uma descrição aqui, que é uma lista de fornecedores. Vou até fazer isso. Lista de cadastro de fornecedores. Isso aqui ajuda, tá, pessoal? O Copilot a encontrar melhor os itens aqui. Não que ele não faria isso já bem, mas as descrições sempre ajudam a gente, tá bom? Beleza.
Vou clicar aqui em adicionar ao agente. Ele vai demorar aqui alguns segundos para adicionar essa base de conhecimento. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Num primeiro momento, pessoal, parece que deu erro aqui, né? Mas se a gente fizer o refresh aqui, ele mostra que está em progresso. Depois de alguns segundos, ele mostra que está adicionado de forma correta, tá? Então, eu vou aguardar aqui alguns segundos para simplesmente depois fazer alguns testes aqui com vocês e, por fim, mostrar como que vocês podem aplicar, como que vocês podem publicar esse agente no Teams, por exemplo, ou dentro do chat do Microsoft Copilot Chat, tá? Caso vocês queiram publicar esses agentes nesses canais de comunicação. Pessoal, enquanto carrega ali, uma coisa que eu acho interessante de mostrar aqui, nesses novos, na verdade, nessa última atualização, em uma das últimas, né, porque tem acontecido muitas atualizações desse produto do Copilot Studio, essa orquestração aqui, ó, usando IA generativa, sempre está vindo ativa, tá? Lembrando que ativar isso aqui demanda de uma licença mais avançada ali do Copilot Studio, né? Que, conforme eu já falei para vocês, é uma licença que não é por usuário, ela é por tenant, ela é por ambiente, tá? E aí, se eu não me engano, isso aqui tem sim um custo maior, tá? Para o licenciamento que está disponível aqui no ambiente, beleza? Então, só para mostrar isso aqui, o modelo, né, que está selecionado aqui é o GPT-4o, que é o padrão, mas eu poderia, por exemplo, alterar isso aqui, né? Eu tenho a opção aqui agora, né, pessoal? Acho que eu já mostrei em outro vídeo, mas dá para controlar muita coisa aqui agora, né, referente a base de conhecimento, moderação da resposta, descrever, né, que tipo, um contexto maior que eu posso entregar na minha resposta, tipo de linguagem. Então, eu posso controlar isso aqui agora, tá? Outra coisa aqui, né, muito legal, que eu posso utilizar outros modelos, né, que antes não eram possíveis. Inclusive, eu vou até selecionar esse aqui, só para que a gente faça um teste diferente aqui. Eu vou selecionar o GPT 4.1 Mini, né, para que ele nos ajude aqui nas nossas respostas. Perfeito. Então, eu voltei aqui. Vamos conferir se a nossa base foi adicionada? Agora sim, ela está pronta. Eu vou fazer aqui alguma pergunta agora, né, para o nosso agente e ver como que ele se comporta. Então, vou falar aqui para o agente. Poderia me retornar os detalhes do fornecedor 5? Vamos ver se ele vai conseguir aqui, pessoal, nos ajudar, né? Vamos ver se ele vai se conectar. Olha só, tá aqui a revisão do fluxo. Pessoal, toda vez que a gente vai executar essa, da primeira vez, tá? Ele pede uma permissão para se conectar. Eu, logicamente, preciso ter esse acesso, né, à lista do SharePoint. E a pessoa que está conversando com a gente também precisa ter acesso. Vai aparecer essa mensagenzinha aqui uma primeira vez. E depois eu simplesmente clico no botão permitir e ele vai, enfim, ele vai fazer a conexão e vai retornar as respostas, tá? Então tá aqui, pessoal, né? Retornou aqui. Vou fazer uma outra pergunta agora. Tá, deixa eu perguntar aqui quais são os fornecedores do departamento de vendas, por exemplo. Quais são os fornecedores do departamento de vendas? Vamos ver o que ele vai retornar aqui para mim. Lembrando, né, pessoal, que retornou aqui todos os detalhes corretamente, tudo mais. Vamos ver que agora ele está indo lá, consultando. E uma coisa aqui, né, pessoal, que eu percebi é que nessa consulta aqui da lista do SharePoint, ele demora alguns segundinhos a mais, tá, para fazer os filtros ali e tudo mais. Olha só, ele retornou aqui, né, os fornecedores 3 e 6, que supostamente são de vendas, 3 e 6, então tá correto. Só que ele não me trouxe os detalhes, né? Vamos perguntar para ele. Quais são os detalhes desses fornecedores? Vamos ver aqui, né? E ele está referenciando aqui, né, pessoal? Muito legal isso aqui também. Inclusive, vamos até ver aqui enquanto ele roda aquela query, né, e tudo mais. Então, olha só, me jogou direto para o site aqui. Perfeito, então tá funcionando bem legal.
consultando mais detalhes agora, né, do fornecedor 3 e do fornecedor 6, trouxe aqui para mim sem problema nenhum, tá? Muito legal. Então vamos supor que agora, vamos supor que eu ajustei tudo, está funcionando legal. Como que eu faço para publicar isso no Teams, por exemplo, ou para deixar disponível aqui no chat do Microsoft 365 Copilot? Como que eu faria isso? Tenho aqui, pessoal, a parte de canais, né? Eu não vou fazer isso aqui porque vai demorar um tempinho para publicar primeiro, mas basicamente o que eu tenho que fazer, pessoal? Clico aqui, ó, em publicar, né? Vamos tentar aqui, para falar a verdade, né? Vamos fazer aqui o trabalho completo. Vamos aguardar só mais alguns segundinhos aqui para publicar e depois eu mostro para vocês como que vocês podem adicionar esse agente nos canais do Teams e do Microsoft 365 Copilot Chat. Pessoal, agente publicado, tá? E aí agora eu preciso criar o canal de comunicação. Basicamente eu clico nesse botão aqui, ó, Teams e Microsoft 365 Copilot, né? Quer dizer que ele vai ser publicado nos dois canais. E aí eu adiciono esse canal, tá? Lembrando, pessoal, que depois que eu adiciono esse canal aqui agora, vocês vão ver até uma mensagem que vai aparecer ali. Toda vez que eu publico nesse tipo de canal agora, que tem a opção aqui, ó, de adicionar ou não a parte do 365 Copilot, né? Se eu seleciono essa opção, depois de adicionar o canal, eu preciso republicar esse agente mais uma vez. Eu vou até publicar aqui de novo, o canal já foi adicionado. Eu vou simplesmente publicar aqui de novo, para ficar tudo certo. Não sei porque que acontece isso hoje, mas deve ser algum ajuste aí que a Microsoft ainda está fazendo, né? Publicou de novo. Venho aqui agora, pessoal, e aí eu posso ver tanto no Teams, né, quanto no Microsoft 365 Copilot Chat. Então eu vou ver ele lá no chat, vou tentar abrir ele aqui, ó. Ele vai me dar aqui algumas informações iniciais. Ele vai ser adicionado aqui, né, para aparecer aqui nesse menu lateral. Eu vou adicionar ele aqui, pessoal, mas eu quero ver também se eu consigo mostrar isso aqui funcionando no Teams para vocês. Tá aqui, pessoal, tá adicionado aqui. Deixa eu só pegar aqui o link do Teams também para ver se ele já consegue. Olha só, eu estava tendo um probleminha aqui de adicionar os agentes no Teams, mas vamos ver se vai dar certo aqui. Não sei exatamente dizer o que está acontecendo, mas aparentemente ele não trouxe para cá. Mas é um problema específico aqui do meu ambiente, pessoal. Não sei dizer o que está acontecendo. Vou até procurar aqui, ó. Tá aqui, ó. Gestor de fornecedores. Ele apareceu aqui. Beleza. Então eu vou conversar aqui, pessoal, diretamente com esse agente dentro do Teams, tá? E procurar aqui, por exemplo, chamado fornecedor 4, né? Procure o fornecedor chamado fornecedor 4. Então deu aquela mensagem para me conectar na lista, né? Vamos ver agora qual que é a resposta dele. E tá aqui, pessoal. Demorou um pouquinho para responder, mas ele demora realmente um pouquinho para pegar no tranco, mas depois ele vai embora, né? Bom, tá aqui a resposta, tá? Então, basicamente, toda pergunta que a gente fizesse, como a gente fez lá no teste, né, do agente lá pelo Copilot Studio, vai funcionar aqui sem nenhum problema. Consegui te ajudar com essa solução? Se sim, se você viu vantagem, né, em aprender isso aqui, já pensou em novas soluções, mais uma vez eu peço, se você puder, deixe aqui o seu like, deixe aqui a sua inscrição e se você puder também, compartilhe esse vídeo com pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu acesso e até mais.